Bom, pessoas, vamos falar sobre bans. Tivemos uma atualização hoje. E aí, Ney? E vamos comentar um pouquinho, né, sobre o que foi banido, o que não foi banido, etc. Justificativas da Wizards, né, porque eu sempre falo que, assim, concordando ou não, é bom saber o que a Wizards está pensando, qual é a lógica deles. E aí, você, né, tem que ir pela lógica ali. Às vezes eu não concordo, tal, etc. Mas tem que entender aquela lógica, até para evitar cair em alguma banlist e tal, etc. Então a gente vai meio que sacando qual é que é. Então, por exemplo, quando baniu carne, eu não concordei no sentido de que não era o melhor momento do monogreen. Teria momentos melhores para banir carne, né, com um pouco mais de materialidade, um pouco mais de resultado. Só que eles falaram que eles basicamente falaram assim, a gente não se importa com o resultado, desde que a gente acha que o deck não devia estar lá. Então, beleza. Então a gente sabe que resultado não é uma discussão. Concordo com isso? Não. Mas a minha opinião importa? Também não. Então, vamos nessa. Falando aqui um pouco, então, sobre o que saiu de ban, no Standard, sem mudanças. E, sinceramente, o Standard está num momento muito bom, um dos melhores Standards em anos. Recomendo demais jogar o formato. E eu acho que ninguém discute isso. O Pioneer, sem mudanças, eu vou ver a justificativa deles, mas já adianto assim, existia uma expectativa de uma banlist que podia mudar o formato. Tá? A gente não esperava uma banlist tão pesada desde quando baniram vários combos do formato, né? Balista foi banido, Inverter e tal. Mas não aconteceu nada, eu quero ver a justificativa deles. No Modern, Outburst, esse ban tava meio cantado. Tá? O win rate do deck veio alto, tal, etc. Eles acabaram pegando o Living End de tabela. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre o Legacy, existiu uma expectativa sobre o Bangriff. Não aconteceu também. O Vintage, né, esse formato, pô, todo mundo joga, tal, etc. Explorer, a mesma coisa do Pioneer. E no Pauper, o Gavin, né, que é do painel, já tinha adiantado que não teria bans e deve sair um vídeo sobre e tal. Inclusive, eu recomendo muito você que está vendo, pô, seja no Twitch, seja no YouTube, procurar pelo canal do Matana, tá? O Stomp. Provavelmente ele vai analisar quando sair esse vídeo e etc. Próxima banlist, dia 13 de maio. Bom, então, bom a gente saber dessa banlist aqui. Tá, vamos ver com calma. Só jogar aqui pro lado. Conforme nós discutimos na última banlist, né, dia 4 de dezembro, no fim do ano, a gente planeja anúncios que podem observar dados desde o início do ano. A gente está acompanhando a temporada dos CCGs e a season dos regionais Modern, além do Pro Tour Pioneer, né? Então eles falando, né, como é que eles estão acompanhando esses eventos nos últimos meses. Com essas informações, a gente, né, quer chegar para um formato que seja saudável, seja com mudanças ou não. Em adição, a gente gostaria de ouvir mais pensamentos das pessoas amanhã. Então amanhã a gente vai acompanhar, tá, essa live no Weekly MTG, onde eles provavelmente vão falar mais sobre pensamentos e tal, etc, etc, etc. Vamos lá, vamos falar sobre Standard. Um pouco mais de 10 meses atrás, a gente resolveu revitalizar o Standard. E foram uma série de medidas, né? Então, a questão de mudar a rotação, os torneios que estão acontecendo, né? Seja os CCGs, seja o Standard Showdown, né? Que é o evento semanal dando promos. Então eles vêm tentando revitalizar, tornar o Standard mais interessante. Nas ligas do MOL, a gente está num momento muito bom nos challenges também e tal. Todos os challenges estão fechando o jogador. As ligas estão com números muito parecidos com as do Pioneer. Então assim, tá funcionando. E é um Standard muito bom também. Ele fala, né, das rotações, mais eventos e tal. E a gente gostaria de dizer que o Standard está incrivelmente saudável agora. E realmente, é um Standard muito diverso. A gente tem control, a gente tem ramp, a gente tem combo, a gente tem agro. Tudo bem que os mid-ranges dominam o formato, né? Que é uma característica do Standard já há muito tempo. Faz, né,
sei lá, mais de 10 anos que os mid-range são muito bons no formato, por conta de velocidade e tal. Beleza, Túlio, beleza. Bom que eu gosto que você se mantém no personagem. O número de participantes do Tabletop Standard cresceu, até porque descer era difícil, né, Wizards? Culminando nos maiores números de jogadores desde a pandemia. Lembrando, a gente, antes da pandemia, né, no final do ano, teve um Grand Prix Standard no Brasil, que não deu muita gente, porque era uma época complicada, né, o Standard de Oco, mas que foi Standard, e isso, números da Wizards, porque Standard era o formato mais jogado no Brasil. Eu vou dar, mas eu acho que era Modern. Aí você discute com a Wizards, tá? Mas o Standard era muito popular no Brasil antes da pandemia. E também, né, muito mais do que o ano passado. De fato, o Standard tem se tornado o... Como é que é? Retornou para ser o formato mais jogado de 60 cartas. Então, obrigado a todos os jogadores que exploraram o Standard. Tá muito divertido. Parabéns a todos que ajudaram nisso. Aquele joia para todo mundo que só ficava repetindo: o Standard é muito caro. No meu Modern eu compro uma vez só. Boa compra em MH3, viu, irmão? Valeuzão mesmo, tá? Compra o Oco 3 lá. Falando, né, o Standard... Normalmente eu pularia tudo isso, tá? Porque assim, não teve ban, eles falaram que o formato tá tranquilo, não tem o que discutir. Mas eu gosto do confete. Né, tá saudável e divertido, com macro arquétipos, tendo muitas variações, né, com Manor, né, Novice Inspector e Caso Gateway foram pro Boros Convoke, No More Lies elevou o Azorius Control, Domain e Esper Mid-Range continuam fortes, o deck se adaptaram ao novo Surveillance, inclusive eu preciso testar isso no Esper, cara, eu acho que eu estou dormindo nessa. A gente tem combos né, aqui com Stone Scholar, Honey the Crime. Um dos desenvolvimentos mais interessantes acontecendo no 75K Open, com o deck de Slugurk, o Túlio mordendo a perna dele, porque, ai meu Deus, alguém elogiou alguma deck build diferente que não é minha. Com uma card pool um pouco maior, os jogadores estão se divertindo muito, vendo estratégias novas e tal, etc. Se você não testou o Standard, vai estar interessado, então só ir na sua loja local. É isso, gente. T2 está muito bom. Tem muito deck forte, muito deck diferente. Realmente é um Standard muito bom. Você pode literalmente pegar o deck que você gosta e ir para cima do formato. E tá tudo certo, né? Começa a ser muito mais... Como as diferenças... É claro que tem good match e bad match e tal, mas como a diferença não é tão brutal, você consegue ir bem com o seu deck e vai dar tudo certo. Então tá maravilhoso. Posso jogar de Affinity? Cara, tem o W, artefatos e tal, então tem como você jogar com o seu deck basicamente. Vamos falar de Pioneer. O Pioneer vai ser um pouco mais complexo. A gente fez algumas mudanças durante os últimos anúncios com o objetivo de deixar o formato mais divertido e diverso. Lembrando que, né, ia ter um Pro Tour, que é o Pro Tour Chicago. Né, sets recentes continuam a ter impacto, e isso é muito importante para eles, porque é para o Pioneer ser um formato, né, de transição, né, por assim dizer. Então, você joga Standard, aí você consegue ir para o Pioneer, e dele você consegue passar para outros formatos. Quando, né, tem, né, falando das cartas novas, então No More Lies, Deduce, Amália, Prankster, Truque de Mãos, Arquidruid Charme, o Van Reaper, etc, etc, etc. O recente Unban de Cóptero também fez, né, apareceu bastante, jogou nos decks de Insolto, jogou no Hack dos Vampiros, apesar de que eu não gosto muito da carta no deck. Novas cartas impactando o formato e várias estratégias viáveis. Pioneer é um grande spot para os regionais no início de abril.
Eu discordo de algumas coisas. Ou melhor, tudo que eles falaram aqui, tá beleza. Mas eu faria complemento. Eu não acho que o formato tá maravilhoso. Eu acho que a gente tá muito perto de ter problemas sérios nesse formato. Lotus pra mim é um problema desde que surgiu. Ele vai ser banido um dia. Cruz é muito parecido. Tá? É o tipo de coisa que é errada. Então vai ser banida um dia. Tá? Pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, pode ser mês que vem. Um dia vai. Tá? Porque Cruise é quão rápido você alimenta o seu cemitério e você vai punir o seu oponente por tentar fazer um pra você. Lotus é parecido. Ah, você quer interagir? Problema seu, você vai perder. Tirando esses dois decks, e eu ainda tenho um complemento de que Fênix foi o deck mais jogado do Pro Tour. Era o deck mais esperado do Pro Tour. Todo mundo sabia que ia ter Fênix. Todo mundo foi com hate pro Fênix. E o deck teve 56% de win rate. Tá? Hack dos Mid fez 60% no Pro Tour T2, né? Que ganhou. Rogak teve um win rate alto também, mesmo sendo muito esperado. Fênix está seguindo todo o script de decks que ainda vão ser banidos. Tá? Então, assim, não dá pra falar que o formato tá perfeito. Fênix é... Se você quer uma call muito segura para Season de CCG, Fênix. Tá? O deck tem jogadas quebradas, o deck é muito bom. E mesmo quando todo mundo tá em cima dele, ele ainda é muito bom. Então, assim, Fênix pra mim é um problema muito sério. Pô, Vampiros tá muito legal, tal, etc. Inclusive eu devo upar 2 conteúdos sobre Vampiros em breve. Eu tava só vendo se ia ter ban na Fábula ou não. Mas assim, é complicado. Segundo ponto, a Malha pra mim tá chegando na sua build final. Tá? Já tá um deck extremamente difícil de interagir. E é um deck que tem removal check, né? Então você tem que ficar com a remoção aberta ou você vai ser combado. O deck traz coisa do cemitério, é muito resiliente. Tá? Então assim, pra mim a Malha tem que tomar ban também. Logo, não é um deck que eu acho seguro de existir. Pra não dizer, tipo, o tanto que vários agros sofrem pra Malha. Claro que tem decks como o Herói, que continua a existir, que é um deck que consegue interagir, inclusive, de mais de uma maneira contra a Malha. Seja matando, seja quando a Malha começa a combar, você pumpa ela pra ela sair do que destrói, né? Daí ela meio que vai infinito, você faz o oponente não parar o combo mais e tal, e empatar, como a gente viu no Pro Tour. Mas assim, pra mim, Lotus, Cruise, a Malha não deviam existir. Tá? Pra mim, nada disso deve existir. A Malha é um novo Inota? É uma lógica bem parecida. É uma ótima comparação, uma lógica muito parecida. Tudo bem que a Malha não tem tanto plano B. Se você subir em cima do Amalha com hate, ele sofre muito. Então, que nem ontem eu ganhei o jogo na base de Ashiok. Eu fiz Ashiok, o Amalha não tinha mais como tutorar, perdeu o jogo. Cage é muito bom e tal. Porque daí a Amalha tem que comprar respostas no braço. Mas assim, falar que o formato tá tudo bem... o elefante tá no meio da sala destruindo toda a porcelana e não, it's fine. Não, não é it's fine. Tá? Então assim, eu concordo com as falas ali que o formato tá diverso, blá, 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 mas tem problemas. Fingir que não tem, questão de brincanagem comigo. Modern. Tinha 2 expectativas sobre o Modern. 3, na verdade. Primeira e a segunda são parecidas. É assim, não vamos banir nem desbanir nada, porque MH3 chega em 3 meses e vai mudar o formato. É uma lógica. Os CCGs Modern vem depois da Season Pioneer, então daria tempo de MH3 chegar. Então eu não acharia estranho eles falarem no changes e justificarem com MH3 está chegando. O MH3 deve ter um impacto, como MH1 teve, como MH2 teve. Então, eu não estranharia. Tinha uma expectativa sobre ter um ban. E eu acho que a lista de banidas do Modern pode começar a ser revisitada conforme a gente aumenta o power level do formato. Preordain mostrou isso muito bem. Agora que pra mim, cartas como Fogo Punidor, Bridge, não deviam estar banidas. Tá? Bridge... apanhou por causa do Rogak e podia ser desbanida. Fogo Punidor é banido desde o começo do formato.
Não no Pro Tour Philadelphia, que é o primeiro evento, mas é muito lá no começo, nunca mais voltou. E hoje em dia eu acho uma carta super lenta. Mas dá pra gente pensar. E a terceira linha era isso, né? Alguma coisa que batesse no Rhinos e acabou pegando o Living End de bobeira junto com ele, que é Violent Outburst. Eles falam, né, que quando eles removeram Fúria e o Pé de Feijão, o hack dos mid-range foi para uma win rate aceitável, eu concordo. Foi um bug, tirou o hack dos mid-range do Tier S e colocou como Tier 1, que é bem de boa. Desde aquela época, então, a gente tem Temur, Living End, Yagmoth, Amulet Titan e Izet. Izet Fênix não, né, Modern? Izet Fênix não. Pô, Izet Fênix é foda. Izet Brooktide subiram no metagame, né? Lembrando, né, mais um dia que Amulet Titan dá dodge de ban. E mais recentemente, jogadores têm muito sucesso com o Leyline do Guild Pact, no Domain Zoo e no Rhinos, né, nas variantes, com Sign of Draco e Leyline Binding. Com a última season de regionais, Temur Rhinos tem se tornado se tornou muito popular, né, para ganhar de hack dos mid-range, enquanto a gente quer preservar as estratégias de cascata em opções viáveis no Modern, a gente gostaria de remover uma dos aspectos mais fortes da estratégia, que é fazer Instant Speed, fazendo Violent Outburst no turno, reduz muito os riscos da estratégia e permite aos jogadores de cascata desvirar com a mana aberta. E, né, fichas de Rhino e criaturas recicladas prontos para atacar. Ambos os ataques também incluem força de negação, que custa 0 mana no turno do oponente. Que é a situação que eu falei. Por que Outburst é melhor do que outras cascatas? Porque eu faço um turno do meu oponente e tenho Force of Negation de backup. Violent Outburst está banido. Removendo Violent Outburst do formato, os jogadores de cascata precisam usar Ardent Plea ou Demonic Dread e forçar para jogar no próprio turno, né, tornando mais fracos. Cara, é assim. Eu acho que é pesado dizer que esses decks não voltam mais. Mas eles pioram muito. Muito, muito mesmo. Você fica muito mais suscetível a tomar counter. Você não briga tão bem com os counters. É claro que Teferinho vira uma carta interessante para pensar sobre. Especialmente para o Rhinos, que consegue jogar com 4 cores desde antes de Leyline. Né, Leyline of the Guild Pact. Já tinha lista usando Leyline Binding. Piora a match contra Amulet Titan, com certeza. Porque é um deck que você quer matar no turno, né, do oponente as coisas. O deck cai. Eu não sei quanto o deck cai. Tipo, se cai num ponto de não volta mais, ou se cai num ponto tipo o hack dos Skunk que conseguiu voltar. Mas eu acho que no primeiro momento, tipo, o que o ban viria já era meio que esperado, assim. Os decks de Rhinos estavam muito bons, e não necessariamente por causa de Leyline of Guild Pact, tá ligado? Estavam bons porque estavam bons. A estratégia é boa faz muito tempo, tá ligado? Mas no primeiro momento é isso. Tipo, eu acho que eu tentaria jogar com Teferinho, especialmente no Rhinos, com Guild Pact, Binding, Sign of Draco, Teferinho. Veria o que acontece. No Living End eu já acho que é um pouco mais complicado. Lembrando que a gente tem um brasileiro que é especialista no deck, né? O menino Ney. Ele que provavelmente é aonde, né, todo mundo vai estar olhando pra saber isso. Mas enfraqueceu bem o deck. Eu não sei se mata, mas enfraqueceu legal. Talvez não seja a melhor hora pra vender os Footfalls. No Legacy, né, que né, a mudança no formato por conta de Broadside Bombardiers, né? Goblin está fazendo muito resultado, né? Em decks Red Prison e tal, etc. Bombmaster está muito popular.
Inclusive o Scaminator é um deck que tá jogando bastante. Lembrando, né, eu vou jogar mais Legacy, porque eu vou jogar LPL na Monte dia 23, hashtag Publi. Então vocês devem me ver jogando com isso. Aí o Vintage, essas coisas aí. Cara, no geral, como eu falei, tinha uma expectativa muito grande no Pioneer. No Modern tinha muitas linhas. No Pioneer tinha, né, era o formato de Schrödinger. A gente não sabia se Fable ia ser banido. E pra mim, né, os mid-ranges iam acabar no formato. Iam ficar muito fracos. Porque o W ia devorar eles. Não sabia se Lotus poderia ser banido. Apesar de que pra mim merece. Cruise, mesma coisa. A Malha podia ser um dos decks que corria risco também. Também nada. Então assim, tinham N possibilidades de buzz. Mas ficou um mundo de Amban. Então, pra quem foi se preparar para os CCGs, é uma ótima hora para começar a treinar com o deck, né? Já tá no fim da temporada Standard. Acaba dia 24, a temporada Standard de CCGs. Lembrando que o último CCG é na Monte, em Campinas. Hashtag Publi de novo, porque mais tem que pagar a conta. E eu acho que é dia 13 de abril que começa a temporada Pioneer. Então já é uma boa para se preparar, né? Então o que a gente pega muito do Pioneer é isso. Ótima hora para começar a se preparar. O formato vai ficar isso aí mesmo. A Malha é uma merda. Minha dica é treine muito contra a Malha. Tá? É um deck muito chato de jogar contra. Treine contra a Fênix. É outro deck que você tem que saber a hora de fazer as coisas. A mesma coisa pro Lotus. Tá? Então esses foram os bans desse dia 11 de março do ano da graça de 2024. E até mais pro próximo vídeo.